Fala galera, bem-vindos aí novamente. Então vamos prosseguir aqui a partir do número 22. Então, vamos lá. Ó, quantos são os anagramas da palavra taquara que não possui duas letras A juntas? Bom, então vamos lá. Taquara. Olha, existem uns 3 caminhos assim para resolver esse exercício. Eu vou resolver de uma maneira que eu acho mais simples da galera entender. Então, a gente não pode ter dois A juntos. Bom, se a gente não pode ter duas letras A juntas, então a gente não pode, na verdade, ter letras A juntas, né? Tem que ser todas separadas. Então, eu vou contar de todas as maneiras que a gente tem de não ter A junto, tá? Então, a gente pode ter assim, ó, primeirão básico, né? E eu vou sempre fixando os da esquerda e movendo o da direita, tá? Até acabarem as possibilidades, ó. Então, eu posso ter esse e eu posso ter esse último aqui, ó. Então, movendo esse A da direita, essas aqui são as únicas possibilidades, né? Então, agora eu vou mover esse, ó, 1 para a direita. E aí eu posso ter uma distância de uma casa para o último e depois uma distância de 2 casas para o último. Tá vendo? Bom, aí, agora só está faltando mover esse aqui para a direita, né? Pela última vez, ó. E pronto. Então, fixando um A no começo, acabaram-se as maneiras de colocar os As em outros lugares. Vamos colocar aqui o tracinho só para a gente não perder a referência. Então, agora eu vou deixar a primeira casa vaga e vou colocar o A aqui, ó. Então, eu pulo 1, pulo mais 1 e fica assim. E eu vou seguir o mesmo processo. Vou deixar o A aqui, esse aqui também, e vem esse último para cá. E agora esse A do meio vai para a direita e pronto, ó. Tá lá. Bom, agora eu vou jogar mais um A para a direita, o começo. E aí acabaram-se, né, as possibilidades, ó. Não tem mais, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Então, existem 10 maneiras diferentes de você deixar todos os As separados na taquara. Todas as 10 maneiras vão ter os mesmos números. Ou seja, então basta eu fazer uma conta e multiplicar por 10. Tá? Então, vamos lá. Ó. Taquara. Então, eu vou colocar aqui já 10 vezes isso, né? E eu vou fazer a conta com os As nessas posições aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouco mais para cima. Tá aqui, ó. Bom, taquara só tem repetição de A, né? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tinha 3 opções para colocar nesse A, 2 para S e 1 para S. Só que eu tenho que dividir por 3 fatorial, né? Porque isso é uma permutação com repetição. Ou seja, então vai ficar elas por elas. E aí vão sobrar 4 letras para 4 espaços. Então, aqui a gente vai ter 24 maneiras diferentes vezes 10. Ou seja, então existem 240 anagramas que não têm As juntos na palavra taquara. Beleza? Então, vamos limpar aqui e fazer o próximo. E agora o número 23. Por sinal, esse filme eu recomendo a todos, tá? É um filme do Jim Carrey, número 23. Fantástico esse filme. Vamos passar para cá. Vamos lá, ó. Uma equipe de natação composta por 8 atletas. Vou chegar as respostas aqui para cima. 6 homens e 2 mulheres. Ela ficará hospedada em um hotel durante um torneio de natação. Esse andar possui 8 quartos numerados e dispostos de forma circular, conforme a figura abaixo. Sabendo que os atletas ficarão em quartos individuais e que as mulheres não ficarão em quartos adjacentes. Então, tem que ter pelo menos a distância de um quarto de uma mulher para outra. O número de maneiras diferentes de alocar esses atletas nesses 8 quartos é igual a. Bom, esse exercício ele tem uma ilusão de ótica, porque ele é redondo, mas isso aqui não é uma permutação circular. Por quê? Porque os quartos são numerados.
Então, se você trocar uma pessoa de lugar com a outra, ou melhor dizendo, se você girar todo mundo no sentido horário, o layout vai ser diferente, ao contrário de uma permutação com repetição, né? Porque aqui vale o número do quarto e seu posicionamento. Então, o hotel é redondo, mas não é uma permutação com uma permutação circular, tá? Bom, vamos ver aqui agora, ó. A restrição está nas mulheres, então vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma mulher nesse quarto aqui, e aí a outra mulher, eu posso colocar ela aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, existem 5 lugares diferentes para a gente colocar a outra mulher. Então, eu vou fixar ela aqui, só que eu vou colocar ela vezes 5. Por quê? Porque eu teria essa mesma conta 5 vezes, né? Trocando essa mulher de lugar. E aí vão sobrar 6 homens para 6 quartos. Então, vai ser 6 opções aqui, 5 aqui, 4, 3, 2 e 1. Só que essa mulher, no começo, ela tinha 8 quartos à sua disposição. Então, eu vou colocar um 8 aqui, porque eu vou ter essa conta aqui 8 vezes, né? Bom, então, o que a gente ficou? A gente ficou com 8 vezes 5 vezes 6 fatorial. 8 vezes 5 é 40. Aqui, ó, 40 vezes 6 fatorial, letra A. Certo? Então, é um exercício que pode enganar muita gente aí. Vamos agora no 24. Tá aqui. Ó, dentre 3 moças e 5 rapazes, deve-se formar uma comissão com 5 pessoas. A gente já fez exercício assim, né? Com pelo menos uma moça e um rapaz. Então, tem que ter uma moça e um rapaz. De quantas formas diferentes tal comissão poderá ser formada? Bom, então, eu vou colocar aqui as possibilidades, né? Para a gente poder montar, então, essa comissão, ó. Tem que ter pelo menos uma moça e um rapaz. Então, pode ter 3 moças e 2 rapazes. Como o número de moças é 3, então não tem como colocar 4 moças. Pode ter também, então, 2 moças e 3 rapazes. Ou a gente pode ter uma moça e 4 rapazes. Ó. Não tem outro jeito, né? Então, são essas 3 opções. Obviamente, se a gente trocar a ordem de qualquer um aí, vai continuar sendo o mesmo grupo. Então, vai ser uma combinação. Das moças, ó, de 3 moças, eu tenho que pegar 3. E dos rapazes, de 5, eu pego 2. Moças, de 3, eu vou pegar 2. E os rapazes, de 5, eu vou pegar 3. Moças, bom, só tem 3 opções de moças aqui, né? E os rapazes são 5, né? E aí eu vou pegar 4. Pronto. Como eu tenho essa situação ou essa, então eu vou somar os resultados, né? Vamos lá. Combinação 3A3 dá 1. Combinação 5A2 são 2 tracinhos, 5 opções, depois 4. E eu divido por 2 vezes 1. Nessa aqui de baixo, ó, combinação 3,2A2. São 2 tracinhos, 3 opções e 2. Divido por 2 vezes 1. E 3 tracinhos aqui, ó, então 5 opções, depois 4 e depois 3 de rapazes. Logo, eu vou dividir por 3 vezes 2 vezes 1. Nesse aqui, o 3 já está pronto, né? Esse não vai mudar. E aqui eu tenho 5 opções de escolha para 4 vagas. Então, aqui eu vou dividir por 4 fatorial, porque são 4 vagas. E é isso, eu vou pegar esses resultados, então, e somar, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 corta com 2, 3 corta com 3, 4 corta com 2, sobra 2. 4 vezes 3 vezes 2 corta com 4 vezes 3 vezes 2. Então, aqui sobramos com 10. 3 vezes 5, 15 vezes 2 é 30. 3 vezes 5 aqui dá 15. Portanto, basta somar esses números. Então, ficaria 40, 55 maneiras diferentes de escolher esse quinteto aí. Tá certo?
Próximo, então, 25. Ó, três números inteiros distintos de menos 20 a 20 foram escolhidos de forma que seu produto seja um número negativo. O número de maneiras diferentes de fazer essa escolha é um exercício de ilusão de ótica também, porque parece, né, que ele vai ser arranjo, porque é número, né? Mas não, ele é de combinação. Vou te explicar por quê. Ó, você vai pegar três números. Os números são de menos 20 até 20 e você quer que o produto seja negativo. Então, para o produto ser negativo, o que tem que acontecer? Você pode ter três negativos ou um negativo e dois positivos. Não tem outra maneira, escolhendo três números, de dar negativo, tá? Então, aqui, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, por isso que é uma combinação. Você está analisando aqui, na verdade, o produto entre os números, então a ordem entre eles não é alterada, tá? Bom, então vamos lá. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher três negativos? Quantos negativos eu tenho? Ó, de menos 20 a 20, então eu tenho 20 negativos, né? Que vai de menos 20 até menos 1. Então, desses 20, eu vou pegar 3. Aqui eu já tenho que pôr os tracinhos, por quê? Porque eu tenho duas combinações isoladas. Bom, negativo, tenho 20 opções. É só uma, então tá lá. De quantas maneiras diferentes eu pego positivo? Ué, do mesmo jeito, né? Eu tenho 20 positivos, que vai de 1 até 20, só que aqui eu vou pegar somente 2. Tá vendo? Que é a mesma coisa que pensar em o quê? Tenho 20 opções, depois 19. Aí eu vou dividir, então, por 2 vezes 1. Então, vamos lá. 23 a 3, ó. 20 opções, depois 19, depois 18. Aí eu vou dividir por 3, 2 e 1. Aqui, ó, eu vou cortar o 20 com 2, que dá 10, né? Então, ficamos com 20 vezes 10 vezes 9. Bom, 18 divide por 6, né? Aí sobra 3. Então, como eu tenho que somar um com o outro, ó, 20 vezes 19 vezes 3. 3 vezes 19 vai dar... deixa eu ver, 3 vezes 20 dá 60, então dá 57. Então, fica 57 vezes 20 aqui. E aqui vai ficar 90 vezes 20, né? Opa! Aí. Bom, 57 vezes 2 é 114. Só que como é 20, então 1140. 2 vezes 9 dá 18. Aí tem 2 zeros. Tem que somar os dois, né? Então fica 2.940. Então existem 2.940 maneiras de montarmos um trio de números onde o produto é negativo, dentre esse conjunto que foi apresentado para a gente. Ok? Então, é isso aí. Próximo, número 26. Ó, esse aqui é o tipo de exercício clássico de vestibulares, hein? Vestibular adora esse tipo de exercício aqui. No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo, o que é comprimento mínimo? É a menor distância possível, né? Então, você não pode ficar indo e voltando. Por exemplo, ó, você quer chegar aqui. Pode fazer isso. Só que você não pode chegar aqui e ficar fazendo isso aqui rodando eternamente e depois vir para cá. Senão, aí não teria como fazer o exercício, né? Então, a quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B, passando por C. Então, você quer fazer o quê? Você quer de A para C e depois você quer ir de C para B. Ou seja, então eu vou multiplicar esses dois resultados. Para você ir de A para C, necessariamente você precisa de 3 caminhos horizontais e 3 caminhos verticais. Então, você precisa de 3 horizontais e 3 verticais. Não necessariamente nessa ordem. Então, trata-se de um exercício de permutação com repetição. E para você sair de C para B, ó, você precisa de 2 horizontais e 1 vertical. Não necessariamente nessa ordem. Né? Porque você pode começar vertical, depois ir horizontal. Você pode ir horizontal, vertical, horizontal. Mas precisa de 2 horizontais e 1 vertical. Então, vamos lá. Então, a gente tem 6 tracinhos. Então, a gente vai ter um 6 fatorial. E a gente vai dividir por 3 fatorial de H e 3 fatorial de V.
E aqui a gente teria, então, 3 tracinhos com 3 fatorial de letras, onde a gente vai dividir pelo 2 fatorial do h. Como é uma coisa e outra, eu vou multiplicar esses resultados. Então, já vou pegar um 3 fatorial e mandar embora daqui. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para cortar com esse 3 fatorial de baixo. E embaixo vai sobrar ainda um 2 vezes 1. Então, 6 por 2 é 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ou seja, existem, então, 60 maneiras diferentes de fazer esse caminho aí. Ok? Então, agora, número 27. Vou trazer para cá. Ó, um brinquedo comum em parques de diversões é o bicho da seda, que consiste em um carro com 5 bancos para 2 pessoas. Então, como se fosse assim, né? Um banco, bicho da seda, então enfileirado assim, né? Um banco e um banco. E que descreve sob trilhos em alta velocidade uma trajetória circular. Mas isso aqui é irrelevante, né? Suponha que haja 5 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança. Então, vamos pensar assim, ó, adulto 1, criança 1. Aí você tem adulto 2 com a criança 2 e assim vai até o adulto 5 com a criança 5. Tá? E que em cada banco do carro devam acomodar-se uma criança e o seu responsável. Ah, tá. Então, vai ser assim, ó, criança responsável, criança responsável, criança responsável, até o final. De quantos modos podem as 10 pessoas ocupar os 5 bancos? Bom, então a gente está falando sobre um layout de ocupação aqui no bicho da seda. Se é um layout de ocupação, então, você colocar o adulto 1 com criança 1 aqui, adulto 3 e criança 3 aqui, trocar eles de lugar, então vai ficar diferente. Tá? Então, não é combinação. E a gente trocar os dois de lado, ou seja, o adulto ficar à esquerda da sua criança, é diferente, então, da criança ficar à esquerda do seu adulto. Então, faz diferença também, porque é o layout. Como eu quero colocar todo mundo no bicho, então vou colocar aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Ou seja, a gente vai ter um produto aí de todos esses números. Então, vamos lá. Quantos adultos eu tenho para colocar nesse lugarzinho aqui? 5 opções. Quantas crianças? 5 opções. Só que eles podem trocar de lado, então vezes 2. Aí agora, vamos para o segundo banco. 4 opções, vezes 2. Então, vai seguir esse padrãozinho aí. 3 opções vezes 2. Depois, 2 opções e 2. Aí, o adulto e a criança que sobrar, né, fica com a última vaga, vezes 2. Então, tem que multiplicar todo mundo aqui. Ó. Então, vai ficar 5 fatorial e 2 à quinta. Então, 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 à quinta. 5 fatorial é 120. Então, vai ficar 120 vezes 120 vezes 32. Bom, 12 vezes 12, 144. Como tem o zero do 120 e do outro, aqui. Então, ficaríamos com 14.400 vezes 32. Vou fazer essa conta de cabeça aqui, ó, só para andar rápido. Vezes 32. Que dá 460.800 maneiras de ocupar esse bicho da seda aí. Certo? Então, é isso. Número 28. De quantas maneiras 10 clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas? Então, são 10 clientes para 10 vagas. Permutação, certo? De modo que as 4 mulheres do grupo, então o exercício já deixou claro que são 4 mulheres, elas têm que ficar juntas. Então, mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4. Bom, como a gente vai posicionar pessoas em fila, então a gente está levando em conta o layout, né? Então, se a gente trocar essas pessoas de lugar, a fila fica diferente. Por isso que é uma permutação. A gente tem 4 opções de mulheres para ocupar essa primeira vaga, depois 3, depois 2 e depois 1. Feito isso, nós teremos 6 homens para 6 lugares. Olha lá.
Só que as mulheres não precisam necessariamente vir aqui, ó, nessas 4 primeiras vagas. Elas têm 7 opções, né, para ficarem juntinhas. Então, tem 7 maneiras diferentes de acontecer. Então, vou colocar aqui vezes 7. E acabou, né? Nossa, então é uma conta muito grande, hein? Só lembrando que aqui a gente não está levando em consideração a distinção apenas de homens e mulheres, né? Senão seria uma permutação com repetição. Então, aqui, ó, de quantas maneiras 10 clientes eles vão se posicionar na fila. Então, a gente está fazendo distinção entre um homem e outro, tá certo? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 7 fatorial, ó, 5 fatorial dá 120, vezes 6, 720, vezes 7, 720 vezes 7, 5.040, né? Bom, então, vou fazer de cabeça essa conta aqui também, hein? Ó, 5.040 vezes 24. 120.960. É muita maneira, né? Então, é isso aí. Próximo, 29. Ó, o diretório acadêmico de uma faculdade possui 12 membros, entre os quais serão escolhidos 4 para o cargo de presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Ah, tá. Então, você tem presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. O diretório acadêmico de uma faculdade possui 12 membros e você escolher para 4 cargos. Ah, então isso aqui é um arranjo, porque a ordem vai alterar o cargo da pessoa, né? 12 opções para cá, depois 11 para cá, depois 10 e depois 9. Bom, 12 vezes 10 dá 120, 9 vezes 11 dá 99, né? Se isso aqui fosse 100, ficaria 120 vezes 100. Então, ficaria esse resultado aqui. Só que são 99, então eu tiro um 120, porque eu contei um 120 a mais. Então, vão ser 11.880 maneiras diferentes de escolher 4 pessoas aí para esses cargos. Ok? Vamos agora de número 30. Ó, tá acabando aqui, hein? Sabendo que... Então, esse aqui é um exercício patrocinado também pelo meu cérebro. Sabendo que uma pessoa possui 4 diferentes cores de tinta para pintar um cartaz. Então, vou falar que as cores são A, B, C, D, tá? Azul, branco, castanho e com D. Vixe, uma cor com D agora. Dourado, pronto. Sabendo que uma pessoa possui 4 diferentes cores de linha para pintar um cartaz correspondente à palavra sabedoria. Ah, tá. Então, vamos colocar aqui, ó, sabedoria. De quantas maneiras diferentes esse homem poderia pintar o cartaz, com a condição de que letras adjacentes não têm a mesma cor? Muito simples, isso aqui é arranjo com repetição. Por quê? Porque a ordem das cores vai alterar o layout do cartaz, então tem que ser arranjo. E você pode usar a mesma cor mais de uma vez, então arranjo com repetição. Então eu tenho 4 opções para a primeira cor. Porém, a cor que eu usei anteriormente, eu não posso usar ela de novo. Então, agora eu tenho 3 opções. Aí, essa cor que eu usei aqui, eu não posso usar de cá. Porém, essa cor que eu usei aqui, ela volta a ser opção. Então, eu vou ter 2 cores mais uma, 3 de opção de novo. E assim vai esse mesmo raciocínio até o final. Então, a gente vai ter 3 elevado à oitava vezes 4. Isso aqui é uma resposta aceitável, né? Porque 3 à oitava é muito grande, certo? Então, é isso aí. Vamos agora de 31. Em uma empresa, há 5 sócios brasileiros e 4 japoneses. Então, eu tenho 5 do Brasil e 4 do Japão. A diretoria será composta por 4 sócios, sendo 2 de cada um. Ah, tá. Então, vão ser 2 brasileiros e 2 japoneses. Então, vai ser um produto, né? De quantos modos a composição poderá ocorrer? Se eu trocar a ordem deles, vai ser irrelevante. Então, vamos ter aqui 2 combinações isoladas, depois multiplicando uma pela outra. Então, vamos lá. Brasileiros, ó, 5 opções e depois 4. Então, divido por 2 vezes 1.
Japoneses, 4 opções, depois 3, dividido por 2 vezes 1. Acabou. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, existem 60 maneiras diferentes de compor essa diretoria. Ok? E o último, número 32 desse vídeo, né? Quantos números pares de 4 algarismos diferentes? Então, vamos lá. Se o número tem que ser par, então esse último algarismo é par. Podem ser formados com os elementos do conjunto A, que é 0, 1, 2, 3, 4. Rapaz, isso aqui dá uma treta por conta desse 0 aqui, ó. Porque o 0 é par e ele também não pode aparecer no começo, senão o número ele não teria 4 algarismos, mas sim 3. Então, veja que o 0 ele pertence a 2 restrições diferentes. Quando é assim, eu sugiro, então, você pensar nas terminações. Então, vamos lá. Como tem que terminar em par, pode terminar em 0. Ó, vou pôr dentro de uma caixinha, porque essa vaga já é do 0. Você pode terminar em 2, ou você pode terminar em 4. Perceba que eu falei ou, então a gente vai somar esses resultados aqui. Bom, como os algarismos têm que ser diferentes, se o 0 já estiver no final, eu não corro o risco dele aparecer aqui. Então, vão sobrar 4 algarismos para essa opção, depois 3 e depois 2. Agora, o 2 estando no final, eu corro o risco do 0 estar no começo. Então, se eu puser o 2 aqui, eu vou ter 4 opções, só que eu tiro o 0. Ah lá, então eu passo a ter 3 opções. Agora eu passo a ter 2, porém o 0 volta a ser opção. Então, na verdade, eu vou ter 2 mais 1 opções. Então, 3 de novo, e depois 2. A conta feita aqui em cima vai ser a mesma feita aqui, porque o 4 e o 2 eles têm o mesmo peso nessas restrições aí, né? Só o 0 que tinha problema. Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Então, 4 vezes 3 vezes 2 dá 24, mais 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36. 36 com 24 vai dar 60. Coincidentemente, a mesma resposta do número 31, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Temos aí mais uma última leva de exercícios e até a próxima.